pessoal, bom dia! Hoje nossa aula é de matemática, né? Iremos aprender um pouquinho sobre ordenação e comparação dos números naturais, tá certo? Ordenação. Quando falamos em ordenação, a gente lembra de quê? De ordem. Quando falamos em ordem, né, a gente lembra de quê? Quando a gente tá falando, a gente já estudou bastante ordem, classe, de milhar, dezena, né, unidade, centena, né? Não é isso que a gente lembra quando fala em ordem? Muito bem, isso mesmo. Também lembramos do que? Das classes. Então, bora lá aprender um pouquinho, tá bom? Sobre isso. Então, pessoal, o nosso objetivo da nossa aula é o quê? Ler e escrever, né? Comparar e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhares. A gente já vem estudando isso, né? As ordens e as classes. Então é isso, a gente tem que aprender a ler o número, né? E saber em qual algarismo e qual ordem, né, o algarismo está, tá certo? Eu sei que vocês já vem estudando, né? Há algumas semanas atrás e que já estão bem afiados, né? Então, assim, vou fazer uma coisa bem simples, né? Sobre esse assunto, sobre ordenação, né? Ordenação dos números, para depois a gente ir para comparação, tá bom? Então, bora lá. Eu tenho aqui dois números, 450.321. Então, nosso objetivo é o quê? Aprender a ler e escrever os números naturais, né? Até a ordem de quê? Das centenas de milhares. Então, aqui a gente tem o quê? 6 ordens. Quando a gente tem 6 ordens, vamos ver, né? Qual a sexta ordem que representa, tá bom? Sempre quando a gente vai falar em ordem, a gente vai começar a falar em ordem, a gente fala também sobre as classes, né? Então vamos lá, vamos entender mais um pouquinho. Para saber em que ordem estamos, a gente tem que iniciar sempre da direita para a esquerda, né? Então começamos. O 1, ele está representando o quê? As unidades. O 2, ele está representando o quê? As dezenas. A unidade é representada pelo 1, as dezenas é representada por 10, não é isso? O 3, ele está representando aqui a centena. O 0, a unidade de milhar. O 5, dezena de milhar. E aqui os 4, né, o último algarismo, está representando o que? A centena de milhar. Então, tá aqui, né? A gente sabe que o 1, ele é unidade. 2, tem o que? Dezena, no caso, 2 dezenas, que é a mesma coisa que 20 unidades. Aqui temos 3 centenas. Se uma centena equivale a 100, 100 vezes 3, 300, não é isso? A unidade de milhar é correspondente por quanto? Quantas unidades? 1000 unidades. Só que aqui a gente tem o que? O 0, a ausência da unidade de milhar, né? O 5, ele está representando o que? A dezena de milhar. Uma dezena de milhar equivale a quanto? A 10.000. Então, 10.000 vezes 5, 50.000. Muito bem. Então, o 4, ele está na centena de milhar. Uma centena de milhar equivale a quanto? A 100.000. Então, se é 4, 100.000 vezes 4, 400.000, certo? Então, a gente forma um número, 450.321, tá certo? É assim que a gente sabe, né? Temos 6 ordens, ó, 6 ordens, temos a ordem das unidades, das dezenas, das centenas, da unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Temos essas 6 ordens, tá certo? No caso, quando a gente tem 6 ordens, nós temos o quê? 2 classes. A primeira classe, ela está onde? Primeira classe, que são quais? A classe das unidades simples, que é unidade, dezena e centena. Quando temos 3 algarismos, temos uma classe, né? 3 algarismos ou 3 ordens, temos uma classe. Sempre contamos da direita para a esquerda. Então, temos aqui primeira classe, que é das unidades simples. E a segunda classe, que é a classe dos milhares, tá certo? Então, se temos 6 ordens, temos 2 classes, tá certo? Temos aqui também um número, 280.430. A gente vai fazer a mesma coisa, né? O 0, nós sabemos que é unidade. 3,
dezena, 4, centena, 0, unidade de milhar, o 8, dezena de milhar e o 2, centena de milhar, né? Também temos 6 ordens, né? Então, a cada 3 ordens, nós temos uma classe. Então, temos aqui 2 classes, a classe das unidades simples e a classe dos milhares, não é assim? Então, temos o quê? 2 classes, 6 ordens, tá certo? Nesse número, 280.430. Então, o 0 está representando unidade, o 3 aqui ele está representando dezena. É a mesma coisa que o quê? 30, não é? 3 vezes 10, 30. O 4 está representando a centena. 4, a centena ela é representada por quantas unidades? Por 100 unidades. Então, quando eu tenho 4, o que a gente faz? 4 vezes 100, que é a mesma coisa que 400, não é assim? O 0 está representando a unidade de milhar, mas aqui como tem o 0, está ausente, né? Não temos nenhuma unidade de milhar, mas a unidade de milhar é correspondente por 1000 unidades. Temos o 8. O 8 ele está na ordem do quê? Da dezena de milhar. Então, é a mesma coisa que 8 vezes quem? A dezena de milhar corresponde a 10.000, né? 8 vezes 10.000 dá quanto? 80.000, não é assim? E temos 2 que ele está na ordem do quê? Da centena de milhar. Uma centena de milhar equivale a 100.000. Então, se temos 2 centenas de milhares, vamos ter o quê? 200.000, tá certo? Então, 280.430, certo, pessoal? Pessoal, agora eu irei falar, né, um pouquinho sobre comparação, né? Nós vamos comparar os números naturais, né? Esses números, eles têm o quê? 6 ordens, né? 2 classes. A classe das unidades simples e a classe dos milhares, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho um número, 450.321. Eu quero saber se ele é maior ou menor do que o outro número, né? Aqui do lado. 480.430. Desculpa, 280.430. Qual o valor maior? 450.321 ou 280.430? Então, essa vai ser, né, a comparação que nós iremos fazer. Qual maior e qual menor. E iremos utilizar o símbolo, tá bom? Que é esse aqui. Se o número maior é esse aqui, 450.321, esse símbolo vai ficar aberto, né, para um número maior. Vai ficar aberto para um número maior. E fechado para um número menor, tá certo? 450.321 é maior do que 280.430, tá bom? Então, o símbolo vai ficar aberto para um número maior, tá bom, pessoal? Temos também aqui 2 números que iremos fazer a comparação. Qual menor e qual maior? 320.800 é maior ou menor que 590.356? Sabemos que os 2 números, né, eles estão na mesma ordem, né, na 6ª ordem, que está na 2ª classe, que é a classe dos milhares. Então, a gente pode comparar aqui, ó. Primeiro número, né, do primeiro algarismo de cada número. O 3 é maior do que o 5? Não. Então, assim, a gente já sabe que o número 590.356 é maior que 320.800, né? Então, como é que a gente coloca o símbolo? Coloca ele abertinho para um número maior, tá certo? A gente utiliza esse símbolo aberto para um número maior, fechado para um número menor, tá bom? Temos também outro exemplo aqui. 101.422 e 110.983, tá certo? Qual é o número maior e o menor? Vamos lá. Eles estão na mesma ordem, né, que é na 6ª ordem, e na mesma classe, que é na 2ª classe, né, assim? Então, o 1, eles são iguais, estão na mesma ordem. Então, a gente vai comparar o segundo número. O 0 é maior do que o 1? Não, né? Então, se ele não é maior, a gente já percebe que o número aqui que tem 1, né, na sua 5ª ordem, ele é maior, né, assim? Então, ó, 101.422 vai ser menor que 110.983. O que a gente faz? Coloca o símbolo aberto para um número maior
e fechadinho para um número menor, tá bom? Então, a nossa aula era isso, tá bom? Esse videozinho era para explicar isso mesmo. A ordenação, né, que é a ordem dos números, e fazer a comparação deles, qual o maior e qual o menor. Sabemos que o símbolo vai estar sempre aberto para um número maior, né? Fechadinho para um número menor, tá bom? Prestem atenção nisso, tá certo? Na realização da tarefinha. Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.